Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, 12 de março de 2024, 8 horas 2 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos. Essa é a nossa abertura de mercado que acontece pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube e também pela Rádio Agro Hoje. Então, você que nos ouve, também muito bom dia. Seja bem-vindo. Nesta terça-feira, vamos destacar algumas das manchetes que dominam ali o noticiário do agronegócio brasileiro, o noticiário político, entre eles a escolha, né, para surpresa de ninguém, a escolha de Nicolás Maduro como mais um candidato que vai buscar o seu terceiro mandato na Venezuela. Já já a gente vai falar sobre essas eleições muito polêmicas. Vamos falar também sobre os mercados de trigo, de cacau, de soja e milho em Mato Grosso, números e informações importantes do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, foram divulgados na última segunda-feira, ontem, no final do dia, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre o cacau, que está buscando novos recordes no mercado internacional. Inclusive, nós temos trazido a cacauicultura e o mercado de cacau de perspectivas diferentes aqui no Notícias Agrícolas, porque estamos ali num momento de falta de alguns derivados, como manteiga de cacau, por exemplo. Então, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre cacau fino, enfim, uma série de informações importantes. Conosco estará hoje Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agrinvest, para falarmos dos mercados de fertilizantes, as relações de troca, enfim, o que é destaque. Ontem pediram aqui nos nossos comentários e a resposta já vem nessa terça-feira, portanto. Mas aqui no Bom Dia Agronegócio, eu te lembro, você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Nós vamos direto à Bolsa de Chicago, onde nós temos a soja ainda caminhando de lado. Nós temos 0,1% de baixa para 11 dólares e 76 centes por bushel no contrato maio. O milho, 4 dólares e 38, 0,6% de queda. O trigo, 5 dólares e 42, 0,7% de baixa. Entre derivados de soja, hoje campo misto. Então, o farelo sobe 0,3% de ganho, 338 dólares e 20 centavos por tonelada curta. Óleo de soja, 0,7% de baixa para 46 centes mais 32 por libra-peso. Ontem esse movimento era inverso, né? Então hoje é uma clara realização de lucros. Nós tínhamos ontem o farelo caindo forte e o óleo subindo bem. Hoje nós já temos então esse movimento inverso. Vamos ainda checar as cotações na Bolsa de Nova York. Café subindo, estava subindo mais de 1% até há pouco, então nós temos novas altas para o café, 0,4% de ganho agora para 1 dólar e 85 mais 78 por libra-peso. Açúcar estável agora 21 centes mais 95, algodão 94 centes mais 38 por libra-peso, também realizando lucros, 0,7% de baixa. O petróleo, 0,4% de alta no WTI para 78 dólares e 24 centavos por barril. A gente já vai começar a checar os demais grupos de commodities, mas só fazendo um recadinho, trazendo um reforço. Voltou a acontecer lá nos Estados Unidos, a partir desse final de semana, o horário de verão, né? O que para nós é o horário de verão, né? Eles chamam de Daylight Saving Time, né? Então, essa é como para nós o horário de verão, então os mercados passam a fechar mais cedo. Em Nova York, os mercados começam a fechar a partir das 2h30, né? Como é o caso do açúcar, por exemplo. E para a Bolsa de Chicago, o encerramento dos negócios à tarde é às 15h20, às 13h20, horário de Brasília, certo? Então, valendo o novo horário para as bolsas norte-americanas. Bom, e petróleo, então, hoje em queda para WTI, subindo, tanto para o WTI quanto para o Brent. O WTI tem uma alta de 0,4%, vai a 78 dólares e 28 centavos por barril. O Brent, referência para o quadro global de oferta e demanda, 82 dólares e 66 centavos por barril, uma alta de 0,6%. O gás natural sobe também nessa terça-feira, 1,8% de avanço. Ouro, 0,3% de queda. Prata, 0,3% de baixa também. O cobre sobe um pouquinho, 0,08% na manhã dessa terça-feira. Dólar Index, nesse momento, uma pequena baixa de 0,04% para 102.425 pontos. Bom, vamos checar também, pelo levantamento da Agrinvest Commodities, nosso fechamento da bolsa de Dalian, mercado futuro na China.
altas novamente para farelo e óleo de soja, e dessa vez o milho também subindo bem. Segundo as informações ainda da Agriinvest, negócios reportados na China ontem e hoje mostram que os bases da soja brasileira podem ter batido um teto, ou seja, o prêmio no destino. O Farmer Selling acelerou nos últimos dias e os fretes marítimos subiram. Nas últimas 2 semanas, o total de Farmer Selling, ou seja, de vendas, né, chegou perto de 6 milhões de toneladas, sendo pelo menos 4 milhões e meio de toneladas da safra atual. Boa notícia, portanto, o que justifica, né, essa certa estagnação dos preços, porque houve uma melhora dos prêmios, dos preços, dos prêmios eu queria dizer ali, né, dessa estagnação dos prêmios. Os prêmios vinham melhorando, vinham subindo, deram espaço para novas altas, o mercado registrou um volume melhor de negócios, um ritmo melhor de comercialização, e agora esse movimento vai se equilibrando, né? Então, ontem, inclusive, nós trouxemos também a perspectiva do analista de mercado, consultor de mercado e diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, Carlos Cogo, sinalizando a possibilidade de uma alta de até R$6 por saca nos preços da soja. Base Porto, e essa notícia está destacada para vocês aqui no Notícias Agrícolas, detalhada, né? Porque pode parecer pouco, mas é o espaço que o mercado tem agora, né? Então, segundo ali as informações dos especialistas. Para finalizar essa condução da China, uma outra informação importante parte da Agriinvest, da análise de Eduardo Vanin, que diz o seguinte: as ações de restaurantes estão subindo forte nessa terça-feira na China. Mais anúncios de plano de expansão no mercado chinês impulsionam as cotações e não só das empresas de deliveries, mas das redes também de grupos de alimentação. No começo do ano, o McDonald's e a Yum China, que é uma rede muito forte de fast foods por lá, anunciaram novos planos de expansão de olho no público jovem e nas cidades de médio porte. Então, o consumo da China começa a respirar num outro ritmo, né? E esse é um termômetro importantíssimo para se compreender como é que vai ser o consumo da China por commodities agrícolas daqui em diante. Para finalizar, bolsas americanas perto das máximas, na China mais um dia de alta, a máxima de 4 meses para os índices acionários chineses, todos de olho nos dados de inflação nos Estados Unidos que saem hoje às 9h30 horário de Brasília, ouro renovando a sua máxima histórica, petróleo subindo, óleo de palma continua subindo, estoques da Malásia recuando novamente, o mercado de óleos vegetais está num momento bastante importante que também é necessário de ser monitorado. A produção está caindo na Malásia mais rápido do que a demanda. Futuros na CBOT em queda do óleo de soja. Conab hoje chega às 9 horas, horário de Brasília. Então, no finalzinho ali do Bom Dia Agro, a gente vai conseguir te atualizar sobre novo levantamento, a nova estimativa da Conab para a safra 23-24 de grãos do Brasil. Margem de esmagamento na China estão negativas, as vendas de farelo por lá começaram a perder força, o clima no Brasil para abril está preocupando, onda de calor e tendência de redução de chuvas, algo que a gente vai também detalhar já já entre as nossas manchetes. E com esse gancho, a gente vai justamente checar o que é informação primordial nessa manhã de terça-feira nas nossas notícias da manhã. Antes da gente falar da condição climática, a gente vai falar um pouquinho sobre a política internacional, porque há muitas eleições importantes esse ano, né? Há eleições no Parlamento Europeu, há eleições presidenciais nos Estados Unidos e há eleições na Venezuela. Uma eleição polêmica, mais uma vez, né? Os principais concorrentes de Nicolás Maduro se tornando inelegíveis, né? Por razões pouco bem explicadas e de novo, né, para surpresa de ninguém, o presidente atual da Venezuela, o senhor Nicolás Maduro, foi escolhido pelo seu partido para buscar o seu terceiro mandato consecutivo nas eleições de 28 de julho, vai bater ali com o aniversário, foi determinada essa data porque bate com o aniversário de Hugo Chávez. Então, enquanto a oposição está contra as cordas para definir o seu candidato, porque os seus opositores estão se tornando inelegíveis, né? Por razões, de novo, pouco explicadas. Reunido em assembleias em diferentes estados, o governante do Partido Socialista da Venezuela optou por Maduro, 61 anos, que figurava como um candidato natural dentro do chavismo, no qual ninguém desafiou sua candidatura, também por razões óbvias. Vice-presidente do partido, Diosdado Cabello, publicou na rede social
X. As bases do Partido Socialista da Venezuela decidiram Nicolás Maduro candidato presidencial. 4.240 votantes, me parece. A proclamação oficial está prevista para o próximo dia 15 de março. Cabello havia dito na semana passada que estava certo de que Maduro seria o candidato por consenso do partido. Ele está em campanha há semanas, também como se precisasse, e aumentou suas aparições em público, o que não era habitual, assim como os anúncios de programas sociais de nova geração que incluem a distribuição de sapatos e colchões para setores vulneráveis. A oposição, por sua vez, deve definir um candidato diante da inabilitação política de Maria Corina Machado, que venceu com folga. Aí, de novo, né, o atentado à democracia, que venceu com folga em outubro as primárias da principal coalizão, a Plataforma Unitária. Embora Machado insista em que será candidata, na prática sua candidatura está descartada. A habilitação dos candidatos foi um dos pontos mais polêmicos dos diálogos entre governo e oposição, com mediação da Noruega. Tem que vir um outro país para mediar dois partidos dentro de um mesmo país, né? Uma loucura o que acontece na Venezuela. As duas partes assinaram um acordo em Barbados em outubro para organizar a eleição com a presença de observadores internacionais. O chavismo completou em fevereiro 25 anos no poder. Os últimos 11 liderados por Maduro após a morte de Hugo Chávez em 2013. A reeleição do chavista em 2018 foi chamada de fraudulenta pela oposição, que boicotou a votação, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, que impuseram uma bateria de sanções para tirá-lo do poder. Não funcionou. A data das eleições coincide com o 11º aniversário da morte do presidente Chávez. A inscrição oficial dos candidatos ocorre entre 21 e 25 de março e a campanha eleitoral está prevista para 4 a 25 de julho. Vejamos o que acontece no pleito presidencial da Venezuela este ano. Pois bem, na sequência, vamos começar a virar nossa chave então para o agronegócio brasileiro. Uma notícia que preocupa bastante. O início dessa semana já vinha, né, na previsão, os mapas climáticos já vinham mostrando, é a nova onda de calor que já está castigando o Brasil em algumas regiões e vai se expandindo. Ontem, Alexander Horta entrevistou Amanda Souza, que é meteorologista da Meteorite Brasil, trazendo essas previsões de forma bem detalhada. Esse calor intenso deve se registrar principalmente na metade sul do país, com temperaturas próximas aos 40 graus Celsius nos próximos dias e trazendo essa preocupação, né? Porque esse calor vai se intensificando e as lavouras estão no campo se desenvolvendo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Essa preocupação vem direto ali no coração da safrinha, a segunda safra de milho, depois de uma safra quebrada de soja. Então, essas previsões trazem, de fato, muita preocupação. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, já emitiu um alerta laranja para algumas regiões do país, já que essas máximas podem testar ali esses 40 graus mais. Então, quase todo o estado do Mato Grosso do Sul, em especial a metade, né, centro-sul do estado, o oeste de São Paulo, quase todo o estado do Paraná, a metade oeste de Santa Catarina e quase todo o Rio Grande do Sul, em especial a região oeste do país. Então, segundo as informações, a onda de calor formada no Paraguai já está atuando no Brasil. A massa de ar seco inibe a formação de nuvens em boa parte do centro-sul, principalmente na região sul, e não há previsão de chuva. Somente o extremo sul do Rio Grande do Sul pode ter pancadas esporádicas. Um alerta laranja de perigo emitido pelo INMET indica a atuação dessa forte onda de calor, que vai até sexta-feira, dia 15 de março. As temperaturas poderão ficar pelo menos 5 graus acima da média por 5 dias. As regiões atingidas, praticamente os estados inteiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, exceto as áreas litorâneas. Além disso, quanto mais a oeste, mais calor deve ser sentido, com temperaturas beirando os 40 graus. A metade oeste de São Paulo, boa parte do Mato Grosso do Sul, deverão ter as mesmas condições. A umidade relativa do ar deve permanecer abaixo dos 30%. Não chove em grande parte do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. Atenção, portanto, para o café também. E laranja, né? Tem muitas culturas ali.
E a previsão de chuva passageira em áreas do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, Triângulo Mineiro, interior de Minas e norte paulista. Mas, de acordo com a Climatempo, essas chuvas serão irregulares e pontuais. No centro-oeste, pancadas isoladas de chuva. Então, nós temos esse quadro. E isso, de novo, pega no coração da safrinha. Ontem os preços do milho subiram mais de 1% e boa parte, né, do combustível para essas altas veio em função dessa preocupação com as condições climáticas. É um cenário bastante preocupante, é um cenário que traz novas preocupações para o agro brasileiro. Então, café pode sentir, laranja pode sentir, a segunda safra de milho. O Rio Grande do Sul, com esse caloraço, tá vendo a sua safra de soja terminar de se desenvolver. Até a última semana tinha algumas lavouras entrando em fase de floração, aquelas que foram semeadas um pouco mais tarde, ao passo também em que a ferrugem vai se desenvolvendo muito rapidamente. Então as condições climáticas, que são propícias inclusive para a própria ferrugem, podem tirar um pouquinho mais da produtividade gaúcha da soja, principalmente essa soja que ainda está terminando de se desenvolver. Então, ter atenção a essas informações também será bastante importante. Manter né, todo o foco ali sobre a condição. Aliás, o Márcio Eno, que está conosco falando de Londrina, no Paraná, ele tem nos trazido esses relatos, né, Márcio, desse calorão que está aí no Paraná, tirando esse potencial da segunda safra de milho, lembrando que o Paraná é o segundo maior produtor de milho safrinha do Brasil. Então, e claro, né, fora Mato Grosso do Sul, Mato Grosso que também está com apenas pancadas de chuvas, enfim, o plantio na sua reta final, há muita preocupação realmente nesse momento com essa nova onda de calor. E reitero, ela tem, né, nas previsões a possibilidade de seguir até 15 de março, até sexta-feira, portanto. 8h19 pelo horário oficial de Brasília. Falando um pouquinho agora sobre o mercado de cacau, os preços subiram 5% na Bolsa de Nova York na última sessão e voltaram a se aproximar dos preços recordes, que tem sido algo muito comum no mercado do cacau diante de um déficit de oferta que se apresenta nesse momento. Após experimentarem uma correção nas duas últimas sessões, os preços voltaram a subir de maneira expressiva na Bolsa de Nova York e fecharam a sessão desta segunda-feira ontem com altas de mais de 5%. As condições adversas na produção de cacau nos maiores produtores mundiais, que são Costa do Marfim e Gana, voltaram a pautar a formação de preços nas bolsas. Segundo Edilson Reis, que é analista de mercado, abre aspas, na Costa do Marfim, as entregas da amêndoa nos portos caíram 36% nesta safra. Já Gana enfrenta um problema estrutural. O país perdeu cerca de 500 mil hectares de árvores nos últimos anos em função de doenças e a tendência é de que essa queda na oferta se acentue nessas regiões e esse déficit, né, na oferta, principalmente de amêndoas, ela também se intensifique, esse déficit também se intensifique. Aqui no Brasil, como eu falei, a falta de derivados, né, do cacau já está preocupando. Com a produção comprometida, já se espera um déficit no ciclo 23-24 na ordem de 374 mil toneladas. O saldo negativo também pode se repetir para a próxima temporada, conforme a projeção dos analistas. Aliados às preocupações sobre a oferta, acrescenta o analista, a demanda ainda não deu sinais de retração. Esse cenário é visto principalmente na Europa, que é o principal mercado consumidor de cacau, e segundo ele, se está subindo tanto é porque o consumo está acontecendo. No entanto, com os preços orbitando próximo a patamares recordes, uma hora a demanda pode ser impactada. E o preço alto tem geralmente esse papel também, né, de limitar um pouco a demanda quando a oferta é muito restrita. E ele complementa, em algum momento esses preços vão impactar a cadeia, isso é inevitável, será uma pressão muito forte que terá reflexos tanto para o varejista quanto para o produtor. Nas últimas semanas, nós temos trazido diversas informações aqui sobre o mercado de cacau, entre elas, vou até buscar aqui para dividir com vocês, primeiro porque o Brasil vai buscando ali recuperar um patamar importante que já ocupou na produção global de cacau. O Brasil já foi o maior produtor mundial e vai ali, né, fazendo os seus ajustes, já não assume mais. E agora, como eu falei,
a gente vai buscando reequilibrar esse mercado depois de todas as crises que a cacauicultura brasileira já enfrentou. E a penúltima informação foi a seguinte, ó: indústria de chocolate fino agora tem dificuldade em encontrar derivados. O preço da manteiga de cacau avançou de forma expressiva e setor bean to bar busca por soluções e alternativas para passar pelo momento atual com menos impacto, porque essa alta é bastante forte. Não só aqui no Brasil essa falta de derivados acontece, mas em outros países, como nos Estados Unidos, também há uma dificuldade para, portanto, se avançar na produção e garantir ali a oferta também de chocolates. Então, o mercado de cacau está passando por uma reestruturação bastante clara e bastante profunda. E o produtor, segundo as informações levantadas também pelo Notícias Agrícolas, ele pode ter um incremento na sua margem de cerca de 40% quando ele destina 30% das suas lavouras para fazer cacau fino. Nós aqui no Brasil temos visto que o setor, no entanto, ele vai observando essa preocupação do setor com a qualidade desse café, né, diante dos altos preços da commodity. Então, como é que fica, né, esse atendimento ao cacau commodity, esse atendimento ao cacau fino? Então, há uma série de perguntas ainda sem respostas, mas fato é que o mercado brasileiro de cacau está passando por uma reestruturação no momento onde o mercado global também está redefinindo ali as suas diretrizes. Então é um mercado importante de se monitorar, principalmente para o produtor brasileiro que, de novo, está buscando se inserir em patamares mais elevados na produção global deste produto. 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. A você que nos acompanha pela Rádio Agro Hoje e também aqui pelo Notícias Agrícolas, não se esqueça, no segundo bloco estará conosco Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Vamos falar sobre os preços, mas principalmente sobre os atuais momentos para as relações de troca nos fertilizantes com soja e milho, principalmente com soja, já que o momento é um pouco mais, exige um pouco mais de atenção do produtor. Bom, falando agora sobre o mercado mato-grossense especificamente, nesta segunda-feira, no final do dia de ontem, o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, trouxe algumas informações importantes, entre elas uma demanda maior pelo milho mato-grossense, pelo milho de Mato Grosso, né? Segundo os dados da SECEX divulgados nos últimos dias, a Secretaria de Comércio Exterior, o Mato Grosso enviou ao exterior um total de 28,32 milhões de toneladas de milho da safra de 2022-23, de julho de 23 a fevereiro de 2024. Isso representa um aumento de 12,7% em relação ao mesmo período da safra passada. Esse montante exportado na safra 22-23 até fevereiro de 2024 já é maior que o total escoado na safra 21-22 de uma forma geral. Esse incremento nos envios para o mercado internacional foi pautado pela maior disponibilidade de milho no mercado interno e o aumento da demanda do mercado externo pelo grão, devido à redução da produção e do escoamento nos Estados Unidos e na Argentina. Além disso, a China passou a comprar milho brasileiro, uma vez que a Ucrânia apresentou suas dificuldades na safra em decorrência da guerra contra a Rússia. Por fim, o IMEA estima que os envios até junho de 2024 sejam de 29,84 milhões de toneladas para a safra 22-23, registrando um acréscimo de 13% em relação a 21-22. Isso é muito importante porque ajuda a enxugar os estoques de milho no estado de Mato Grosso, maior produtor do Brasil, e mais do que isso, vai ajudar também ali na condição logística do estado, vai ajudar, inclusive, a sinalização de preços melhores, né? O que os analistas e consultores têm falado nesse momento sobre o mercado de milho? Nós temos ainda um momento de fôlego para as cotações, embora nós estejamos vivendo o plantio da segunda safra, a colheita da safra de verão e essa necessidade de negócios que não acontece por conta dessa baixa liquidez do mercado. Os compradores também estão menos ativos agora. Então, diante disso tudo, há um fôlego para os preços por conta dessas preocupações com a safrinha em função do clima.
Por isso, nós vimos que os preços ali vão encontrando certa valorização, mas sem voltar a patamares muito elevados. Também, de acordo com as informações do IMEA, para o milho, a paridade de exportação, julho de 24, aumentou 6,8% em relação à semana anterior, devido ao aumento no prêmio portuário de Santos, e a saca ficou cotada a R$ 26,72. O preço do milho na Bolsa Brasileira B3 acompanhou o mercado internacional, registrando uma valorização de 3,4% na última semana, fechando na média de R$ 62,74 por saca. A comercialização da safrinha, tal qual acontece para a soja 23-24, também está lenta, em ritmos, né, em volumes ou índices aquém de anos anteriores, e isso também está no radar do mercado. Então, olhar para tudo isso vai ser completamente importante. Pois bem, além do milho, ainda segundo os destaques do IMEA, para a safra de Mato Grosso, a colheita mato-grossense chegou a 90,4% da safra ou da área de Mato Grosso, certo? Então, um avanço na última semana de 5,8 pontos percentuais, e em fevereiro de 2024, de acordo com este balanço do IMEA, a comercialização da soja para a safra 23-24 alcançou 46,3% da produção esperada para o ciclo, um avanço de 5,7% pontos percentuais no comparativo mensal. Segundo os especialistas do Instituto, o maior incremento nesse percentual comercializado está atrelado, como vem sendo dito pelos analistas e consultores de mercado, há uma maior necessidade dos produtores em fazer caixa, em alguns casos, para pagar as suas despesas. No entanto, por outro lado, o preço da soja no estado de Mato Grosso apresentou na última semana uma queda de 0,9% e fechou a R$ 99,84 por saca. Então, Mato Grosso está também numa situação bastante delicada de comercialização e formação de preços. Vamos monitorando, vamos sabendo como é que as coisas se desenham a partir desse ponto. Os preços da soja, eles estão ali numa toada bem lateral na Bolsa de Chicago, assumindo, me parece, um outro intervalo, ali entre $11,50 e $11,80. Nesse momento a gente tem o maio com 11,77, o agosto com $11,84 por bushel, respectivamente, referência para a safra brasileira e referência para a safra americana, nesse intervalo mais curto, né, nessa banda mais ajustada dos preços. Isso se dá também porque já a gente vai começar a ver a safra 24-25 dos Estados Unidos, também segundo os analistas e consultores de mercado, tomarem mais espaço aí no radar dos traders. Aí começa a precificação do risco da safra americana. Aí o mercado vai se ajustando, os fundos vão se ajustando, os prêmios vão se ajustando, os compradores vão assumindo um outro comportamento diante dessas informações. Então, a partir desse ponto, a gente começa a ver uma outra história também começar a ser desenhada para o mercado da soja. 8h30, pelo horário oficial de Brasília. Na sequência, vamos falar, para a gente caminhar aqui para o encerramento do nosso primeiro bloco, sobre os preços do trigo. Há duas informações muito importantes acontecendo nesse momento. A primeira delas é de que no Brasil os preços têm muita dificuldade de reagir e de fato não o fazem, né? Os preços aqui no mercado nacional não vão para frente, não conseguem reagir. Segundo os pesquisadores do CPEA, no mercado doméstico a pressão vem da baixa liquidez, enquanto no externo está atrelado ao cancelamento de compras por parte da China e as altas nos estoques norte-americanos. Para o Brasil, a produção estimada pelo USDA ficou em pouco mais de 8,1 milhões de toneladas, né? Enquanto isso, se elevou mais uma vez a safra americana, os estoques norte-americanos vieram acima das expectativas do mercado no último relatório do USDA, e isso tudo vai exercendo uma pressão sobre o mercado de uma forma geral. E ontem, pela terceira vez, pelo terceiro dia consecutivo, terceiro dia útil, então teve quinta, teve sexta e teve ontem, cancelamento de compra de trigo nos Estados Unidos por parte dos chineses. Esse volume já chega a pouco mais de 520, não, já passa de 600 mil toneladas, na verdade. Então a gente está falando de um volume considerável. E isso por quê?
porque a China vai buscar trigo mais barato, em especial o trigo russo, que está mais competitivo agora. A Rússia tem um volume considerado de trigo para entregar e esses cancelamentos também exercem uma pressão sobre as cotações, sobre os futuros do trigo, não só na Bolsa de Chicago, mas no mercado global de uma forma geral. Ainda assim, de novo, a China não cancela nos Estados Unidos e deixa de comprar em outra origem. Não, a China continua absorvendo e atendendo a sua demanda por trigo, mas vai buscar em origens mais baratas, como é o caso da Rússia nesse momento. Agora, os preços do trigo na Bolsa de Chicago cedem um pouquinho. Nós temos no maio $5,41 por bushel, 5 pontos mais 75 de perda. O julho, $5,55, caindo 6 pontos. E o setembro, $5,69. O mercado também está bastante ansioso, mercado de grãos, pelo novo relatório diária que os Estados Unidos e o USDA trazem ao final deste mês, o Prospective Planting. Então, ali nós teremos a área total de trigo, área de soja e área de milho. Esses dados também vão mexer bastante com o mercado de grãos, porque, como eu falei, uma nova história está começando a se desenhar para o mercado de grãos com a nova safras do hemisfério norte, né, as safras de verão do hemisfério norte. E a demanda pelo trigo, ela vai ter de continuar. Por quê? Os estoques de trigo da Índia têm o nível mais baixo, né, em 7 anos, após vendas estatais, segundo informações que partem da Reuters nesse momento. E a safra de grãos e oleaginosas da Ucrânia pode cair para 71,6 milhões de toneladas, segundo prevê uma associação local, motivada, claro, muito pelos efeitos da guerra que completou 2 anos nos últimos meses, tá? Então, vamos monitorando de novo. Preços hoje do trigo recuando, soja e milho também operando no vermelho. A soja bem de lado, trigo e milho perdem um pouco mais agressivamente na manhã de hoje. Senhoras e senhores, são 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu te lembro que na volta do intervalo, no nosso segundo bloco, estará conosco Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest. Então, se adiante, mande as suas informações, mande as suas perguntas, as suas dúvidas e juntos a gente vai recebendo essas perguntas com o Jefferson. É um instante só, a gente volta já já. Alô amigos, clientes e parceiros Massey Ferguson. Estamos aqui lhes entregando a Expo Direto Cotrijal 2024. Que honra tê-los em nossa presença aqui neste grande stand que se tornou a sua casa aqui na Expo Direto Cotrijal 2024. Foi muito bacana tê-lo conosco. Aqui você pôde conhecer os lançamentos que a Massey Ferguson apresenta para este ano no mercado nacional. Massey Ferguson trouxe as colheitadeiras híbridas Heavy Duty e também os pulverizadores Heavy Duty. E já fica combinado o seguinte: no ano de 2025, tudo pronto, tudo certo e nós estaremos aqui, te esperando na sua casa na Expo Direto Cotrijal 2025. Para maceiros e maceiras de coração, lhe aguardamos na sua casa, Massey Ferguson! Dia 4 de março, 9 horas da manhã, o tempo tá doidinho para chover. E nós aqui onde colhemos soja útil, estamos plantando um feijão calpi, nova era. Ele é 65 dias o ciclo dele, tentar recuperar um pouco de soja, né? Beleza, meus amigos? Olha que maravilha que aconteceu para nós essa noite aqui, ó. Essa noite até não tava tão confiante para chuva. E ó, o que aconteceu, ó.
24 milímetros. Ali na frente onde eu moro ali deu 28. Bom demais. Valeu, abraço. E o Bom Dia Agronegócio desta terça-feira está de volta. São 8 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. E diante de preços tão pressionados dos grãos, é claro que o produtor precisa saber como é que estão os seus custos para a próxima safra. E os fertilizantes respondem por um percentual considerável e alguns grupos de fertilizantes têm chamado bastante atenção em torno desses preços nos últimos dias. E para nos ajudar a entender que momentos são esses, principalmente para as relações de troca, se há oportunidades se apresentando para o mercado nesse momento, conosco está... nós vamos, na verdade, ao nosso quadro de entrevistas nessa terça-feira, aqui no Bom Dia Agronegócio. Agora sim, e conosco nesta terça-feira está o analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, Jefferson Souza. Jefferson, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco no Bom Dia Agronegócio. É sempre um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Carla. Um prazer todo meu conversar com vocês, é sempre um prazer. Obrigada. Jefferson, como é que estamos nesse momento? Nós tínhamos, da última vez que nos falamos, uma baixa considerável para o KCL, uma estagnação nos preços do MAP, que era algo que também estava te chamando a atenção, e um leve momento de alta ali nos preços da ureia. Esses cenários estão mantidos ou tivemos alguma mudança aí nesse caminho? Tivemos uma mudança para o cloreto de potássio, Carla. Hoje eu vejo o seguinte: o cloreto de potássio ele começa a dar alguns sinais de incremento no mercado brasileiro. Isso porque os produtores olharam a relação de troca e avançaram algumas negociações. Então, eu posso dizer para você que nas 2 últimas semanas nós tivemos mais ou menos 10 a 20 dólares de aumento no preço do cloreto de potássio. Não dá para generalizar, Carla, porque eu tive alguns produtores que ainda conseguiram comprar na cotação que nós estávamos vendo no final de fevereiro. Mas hoje, de modo geral, o mercado trabalha com incremento para o cloreto de potássio. Porém, eu tenho uma coisa muito importante que o produtor tem que olhar também, que a relação de troca dele ainda continua interessante, mesmo com esse aumento. Hoje nós percebemos que ele está abaixo da média dos últimos anos. Não é a melhor relação de troca, Carla, isso é um fato. Eu tenho produtores que até falaram, olha, eu tive relações melhores em um passado recente. Nós sabemos disso, porém ela está dentro da média. Isso que é o importante. Ano passado, nessa época do ano, nós tínhamos uma relação de troca 4, 5 sacas acima. Quando nós chegamos em junho do ano passado, os produtores conseguiram relações de troca até melhores do que estão agora. Porém, não é uma realidade que eu posso trazer para esse ano também. Talvez quando nós chegarmos em junho e julho, a relação esteja acima. Porque é uma combinação, né, cara? Não posso só olhar o adubo, eu tenho que olhar a correlação com a soja nesse caso. De que relação de troca nós estamos falando agora para KCL e soja, Jefferson, para a gente trazer uma referência para o produtor que nos acompanha por aqui, diante dessas ligeiras altas que se registraram nos preços nos últimos dias? O meu índice de troca semanal Mato Grosso, pegando como exemplo, 21 sacas aproximadamente por tonelada. Pagamento à vista. Se eu colocar no barter, aí fica na casa de 25, 26 sacas por tonelada. É o que eu tenho escutado no mercado. Algumas negociações, Carla, aconteceram abaixo de 20 sacas. Mas aí, é claro, são volumes grandes, são coisas mais pontuais. Mas, de modo geral, 21 sacas por tonelada. Jefferson, se a gente comparar isso com os últimos anos, que diferença a gente observa também entre esses períodos? Olha, eu tenho uma média aqui de 23 sacas por tonelada quando eu penso nos últimos 7 anos. É claro que eu tive um período em que a relação de troca, por exemplo, ela flertou com 40 sacas por tonelada. Eu tive períodos também nesse intervalo de tempo
que os produtores conseguiram comprar a 15 sacas por tonelada. Aham. Então eu posso dizer que eu tenho uma relação hoje mediana, não é a melhor de todos os tempos, nem a pior. Agora, uma coisa é muito importante, né, Carla? O cloreto de potássio, eu fiz uma conta com o produtor, ele ocupa mais ou menos 7% do custo total de uma lavoura de soja. Não é nada muito significante. Então é por isso que eu digo, às vezes nós precisamos tomar iniciativa em um produto, por exemplo, no caso do cloreto, e já começar pensando na comercialização do 24, 25. Eu tenho um dado importante até para compartilhar nessa manhã contigo, é que as compras de fertilizantes no Brasil estão atrasadas para a soja 24, 25. O meu atraso hoje está na casa de 10 pontos percentuais. Então significa que, quem sabe, o cloreto pode ser o primeiro passo que ele dá na comercialização e aproveita uma relação de troca dentro da média. Como eu falei para você, não é excepcional, mas está dentro da média. E esse atraso nas compras é um ponto, portanto, de preocupação diante dessa relação na média. O produtor poderia estar aproveitando melhor essas oportunidades, Jefferson? Aí tem uma observação importante que se chama fosfatado, Carla. Ou seja, nós temos o potássio, que está uma relação de troca atrativa, e nós temos o fosfatado, que ele não dá sinais de queda no mercado brasileiro há um tempo. Pelo contrário, na semana passada nós tivemos um aumento para o preço do MAP. O fósforo, esse ano, ele está complicado. Se eu pensar na relação de troca do MAP, ela está no Mato Grosso hoje na casa de 34 sacas por tonelada. Eu trabalho com uma média de 29,5, 30 sacas por tonelada. Então você percebe que eu tenho hoje uma relação de troca elevada. Então isso dificulta o andamento da comercialização de fosfatados. Um ponto importante, está acontecendo negócio de superfosfato simples, né? Um fosfatado de menor concentração, aí sim, está mais perto da média. Agora, comparado à safra passada, o SSP ele está superior. Então significa que o produtor hoje, se ele for comprar o superfosfato simples, ele vai ter uma relação superior à que ele pagou na safra passada. É por isso que os negócios estão caminhando mais lentamente para o fosfatado. E isso faz com que hoje as compras para 24, 25 de soja estejam atrasados em comparação ao ano passado e à média dos últimos 5 anos. Jefferson, como é que você avalia essa recente alta, esse movimento todo que você acaba de me descrever, mas essas altas que a gente observou no cloreto de potássio, elas estão atreladas também a uma demanda maior do produtor americano, nesse momento que está ali já nos seus preparativos para iniciar o plantio da safra 2024-25? No cloreto de potássio, não. O que eu tenho hoje é uma demanda maior por fosfatados. Excelente ponto isso que você comentou, Carla. Só para você ter uma ideia, hoje um produtor americano ele está pagando $50 a mais na ureia do que um produtor aqui no Brasil. E ele está pagando mais de $100 na tonelada do fosfatado. Dependendo da negociação, esse número fica perto de 150 até $200 a mais no fosfatado. Ou seja, o Brasil está com uma relação acima, mas o produtor americano está com uma relação ainda maior. E mesmo assim ele está comprando. E o porquê disso, Carlos? Porque ele está vendo que as temperaturas do solo estão subindo por lá, ele está com uma condição de aplicação de primavera que é propício, e isso impacta diretamente na semeadura da soja. Então, esse movimento do fertilizante que nós estamos vendo nos Estados Unidos, ele é muito importante para o Brasil, no sentido de talvez trazer aí uma consolidação no fosfatado de uma alta ainda maior, quem sabe. E, além disso, eu tenho que pensar o seguinte, que o produtor americano está comprando seus fertilizantes e nós podemos ter uma semeadura antecipada nos Estados Unidos. Isso impacta diretamente nas cotações da soja e do milho, obviamente. Mas cedo estava dizendo aqui que começa a se desenhar um novo cenário para safras de grãos, porque uma nova história começa a ser contada no hemisfério norte a partir de agora, né, Jefferson? A gente está falando dos Estados Unidos, mas a gente vai ter que olhar toda a metade norte do globo para entender como é que a oferta vai se desenhar aí nessa próxima temporada, e essa relação com os fertilizantes é determinante. Sem dúvida. Eu chamo a atenção novamente dos Estados Unidos. Essa compra do fertilizante é um termômetro para nós, porque ela diz o seguinte, olha, o produtor americano está comprando esse adubo agora no mês de março, porque ele tem uma condição favorável de aplicação. A relação de troca dele não está boa, cara. Pelo contrário, se eu pegar uma relação de troca de ureia, de amônia, de DAP hoje nos Estados Unidos, é uma relação acima da média. E mesmo assim ele está comprando.
Agora, nessa semana, ontem até conversei com um colega, parece que deu uma acalmada, sexta e ontem, mais calmo um pouco o mercado por lá. Mas nas últimas 3 semanas foi uma euforia nos Estados Unidos, o produtor realmente comprando, e isso trouxe para nós um aumento, por exemplo, na tonelada do MAP. Aqui não só isso, mas na China também o DAP subiu. Então, a situação do fosfatado é a situação mais delicada que eu tenho hoje no Brasil. Do lado do cloreto, acho que não tem mais segredo, a gente falou bastante, né, Carla? O produtor tem que aproveitar as oportunidades, mas eu deixo sempre aquele recado. Não basta fechar o fertilizante, você tem que pensar na comercialização da sua soja para o ano que vem, juntamente. É melhor que o produtor tome essa posição casada para não chegar lá no final do ciclo e ele veja que a relação dele, que teoricamente era boa, já não é mais porque o preço da soja recuou. Eu tenho esperança, eu acredito que o preço da soja pode até firmar nas próximas semanas. Porém, a premissa da gestão de risco ela é muito clara, Carla. Se você compra, você vende. Você não descasa moedas também para não correr risco. Em um ano em que a margem é apertada, o produtor ele acaba brigando por meia saca, 0,3 sacas. É verdade. Então ele não pode se dar o luxo de descasar essas aquisições e essas vendas. Nós não podemos ter isso. Ainda mais falando do KCl. Outro dia eu fiz um comentário interessante até com o produtor. Como eu disse, é menos de 10% do custo. Né? Então significa que se ele fechar agora o cloreto, é fundamental que ele faça esse hedge, que é o hedge mais barato que tem. Venda a sua safra futura. É o que nós falamos aqui para os nossos clientes. Mas o preço não está bom, isso e aquilo, tudo bem. Então, talvez busque alguma alternativa na Bolsa. Né? Existe essa possibilidade também. Algum tipo de seguro, alguma estratégia. Você comprar e não fazer nada é especular também. Isso nós não queremos, porque os lucros da soja, eles diminuíram muito. Eu estou com os números aqui do IMEA e no boletim do IMEA tem essa preocupação também pautada, né, Jefferson? Falando que as vendas para o próximo ciclo, né, a safra 24-25, a venda de soja avançou em fevereiro, né, 1,2 ponto percentual e foi a 2,5% da produção aguardada. Então, assim, os negócios estão muito travados mesmo, a gente vê o produtor muito travado, a gente vê o produtor muito angustiado, mas eu tenho falado muito isso, né? Nós gostaríamos de dar outras notícias, né, Jefferson? E de estimular outros comportamentos, mas essas são as realidades que a gente precisa trazer aqui diariamente para que ele possa entender esse cenário e se posicionar bem nesse contexto. Você citou essa questão do KCl e falou, né? Sobre isso a gente não tem muito mais o que dizer. Quando a gente olha para a ureia, Jefferson, é diferente? A Ana Cláudia Nascimento já tinha te deixado aqui uma pergunta, te questionando se novas e melhores oportunidades de janelas de compras de ureia poderiam se apresentar ao mercado. Elas podem aparecer? A ureia estava subindo, né, da última vez que nos falamos. Sem dúvida. Eu vejo que o cenário da ureia, nesse ponto, Carla, ele é um cenário um pouco mais confortável. Vamos lá o porquê. Primeiramente, o Brasil tem uma demanda fraca agora. Isso é um fato. Nós temos algumas compras na região Nordeste que aconteceram, no sul do Brasil para a safra de inverno. Mas, de modo geral, a demanda ela é fraca nesse momento para os nitrogenados. Na minha concepção, nós temos uma boa possibilidade de vermos uma queda da ureia no médio prazo. Agora o mercado está se sustentando por essa questão que eu comentei dos Estados Unidos. Mas olhando médio prazo, particularmente, eu acredito que nós temos espaço para uma queda nos preços da ureia no Brasil. É claro que se o produtor tiver alguma demanda muito precoce para agora, por exemplo, aí não tem muito o que fazer. Agora, a médio prazo, eu tenho hoje uma possibilidade de ver uma queda no preço da ureia. Pelo menos é o que nós estamos olhando aqui internamente. Então, para a ureia, eu vejo que o cenário é um pouco mais favorável. Claro que tem alguns produtores que precisam comprar volumes para safra de verão, safra de inverno ainda, mas eu vejo que o cenário ele é um pouco mais favorável. Nós terminamos com um bom estoque de passagem, Carla, tanto de sulfato como também de ureia. O line-up tem diminuído, mas eu vejo que a oferta no Brasil ela é ainda uma oferta tranquila. Não vejo com tantas preocupações. É claro que a ureia é um carretel, tem muitas emoções envolvidas com ela, sem dúvida, porque qualquer tipo de movimento lá fora traz volatilidade aqui para o Brasil. Não tem como.
né? Nós somos grandes importadores, então qualquer tipo de movimento, seja na região do Oriente Médio, que é um grande produtor, volta e meia nós escutamos alguns problemas envolvendo o Irã com gás natural, isso e aquilo. Essas questões impactam no preço da ureia no Brasil, não tem como fugir. Nós continuamos importando a maior parte do que nós consumimos. Então, significa que qualquer tipo de movimento no mercado internacional vai trazer alguma movimentação aqui para o Brasil. Mas, de grosso modo, eu diria que hoje nós temos uma boa possibilidade de vermos um cenário de queda para a ureia no médio prazo. E Jefferson, a demanda também pelo... A gente comentou dos Estados Unidos, né, que eles também estão ali numa relação de troca um pouco mais desfavorável. Assim como para o cloreto de potássio, no caso da ureia para o milho, eles também estão fazendo as suas compras, estão vindo ao mercado para garantir os seus insumos. Estão sim, né? O produtor americano está comprando. Isso é que nós vemos hoje por lá, até conversando com alguns colegas que acompanham mais diretamente os Estados Unidos. O produtor americano está comprando por uma condição de clima mais propício para as aplicações de primavera. Então, isso faz com que o produtor, mesmo tendo uma relação de troca elevada, e eu volto a dizer que as condições de mercado dos produtores nos Estados Unidos hoje, ela é pior do que as condições que nós temos no Brasil. E mesmo assim ele está se posicionando. E por que isso, né, cara? Volto a dizer. Porque ele vê hoje um cenário propício para ele fazer uma antecipação da sua semeadura. E aí, é claro, essa questão que eu estou falando para você não impacta somente no fertilizante, impacta também nas cotações da soja e no milho na Bolsa de Chicago. Nós não podemos dizer que, pelo fato do produtor fazer uma semeadura dentro da janela, ele vai ter uma super safra. Mas o primeiro passo ele deu. Segunda coisa, final do mês, nós temos o relatório do USDA de intenção de plantio nos Estados Unidos, um relatório muito aguardado. Essas questões envolvendo custo impactam diretamente a decisão do produtor americano. E hoje a rentabilidade do produtor americano de milho ela é pior do que a rentabilidade de soja. Então significa que nós temos que tomar bastante cuidado em relação a isso. Vamos ver o comportamento do produtor americano face a esse cenário, que os custos ainda estão elevados, se nós pensarmos nesse lado, e, obviamente, uma questão de preço envolvendo soja e milho. Jefferson, como é que estão as relações de troca para ureia e milho? Como é que o produtor está observando esse cenário? Olha, agora o milho segunda safra praticamente encerrou, né, Carla? Quem não Sim. comprou, não tem mais o que fazer. Vamos pegar o exemplo do Mato Grosso, 100% praticamente semeado. Nas outras regiões também você tem uma janela de repique somente. O foco agora fica para 24, 25. Exato. Aquele milho que o produtor vai plantar lá no ano que vem. Aí você fala assim, mas poxa, vamos falar de adubo agora em março para o milho que o produtor vai plantar lá no ano que vem? Para você ter uma ideia, no ano passado, o Mato Grosso já tinha comprado 25% das necessidades. Exatamente. Nessa época. Por isso que eu te perguntei. Exatamente. Exatamente. Eu me lembro desse movimento muito intenso no ano passado. Exatamente. Então ele tinha comprado 25% para o safrinha, que ele está terminando agora. Porém, nesse ano, Carla, eu tenho menos de 10% comprado. Certo. Outro dia até mostrei um gráfico bem ilustrativo. O milho em fevereiro do ano passado no Mato Grosso, ele era vendido, comercializado a R$ 63,00 a saca. Pois bem, hoje o milho, no melhor mundo, os melhores dos mundos, ele é comercializado a R$ 38,00, R$ 40,00 a saca. Então quer dizer que o farmer selling ele é baixo, o produtor não está vendendo, isso é um fato. Nós não vemos programa de exportação do milho, nessa época nem tem mesmo, mas conversando com os meus colegas que fazem diariamente esse mercado, você não tem mercado de exportação hoje para temporada 23, 24 de milho. Você não vê isso. Então significa que o produtor não está vendendo, também não está tomando posição de compra. Hoje as compras no Mato Grosso, que é o estado mais avançado do Brasil, são na casa de 8%. Certo. Volto com o meu número. Ano passado eu tinha 25%. Nas demais regiões, Carla, vamos dar um exemplo, Mato Grosso do Sul, Paraná, nem se fala, né? Não temos nem percentual comercializado. Sim. O produtor tradicionalmente compra mais tarde nessas regiões. É normal esse movimento. Então hoje, para eu falar de relação de troca de milho, eu teria que olhar uma relação de troca de milho-verão em regiões que o produtor planta milho-verão. E aí, nesse caso, a ureia com essa alta recente que ela teve. Para você ter uma ideia, em 12 meses, a ureia acumula um incremento de aproximadamente 12% em 12 meses. Enquanto o cloreto de potássio, em 12 meses, tem uma queda na casa de 39%, 40%. Então você percebe que a ureia está mais cara do que estava no ano passado. Sim. Com um preço de commodity mais baixo do que estava.
Sim. Obviamente a conta não vai fechar. A conta não fecha. Agora, uma coisa importante que eu tenho olhado também. Eu não sou um especialista, estou longe de ser, não conheço o fundamento do café. Mas quando eu olho a relação de troca da ureia com o café, eu vejo hoje que nós temos uma relação interessante. Até, inclusive, eu estava fazendo meu relatório no final de semana, eu observei esse movimento. Como eu disse, não é a minha especialidade, não olho o fundamento do café. Mas quando eu penso em fertilizante e café, eu tenho uma relação de troca que me parece mais favorável do que quando eu olho para o trigo e para o milho. O café consome aproximadamente 5% do fertilizante no Brasil. O milho está na casa de 18%, 19%. Então, é claro que o mercado de milho é muito mais representativo do que o mercado de café. Porém, as oportunidades se desenham para todas as culturas. Sem dúvida. Você citou o trigo, né, Jefferson? A gente tem um outro cenário aí bastante tenso, que é esse mercado. E as relações de troca para o trigo, eu imagino que também estejam num momento de um pouco mais de delicadeza, né? Sem dúvida. E aí o trigo envolve muito uma questão de qualidade também, né, Sim, Carla? Não é somente o preço de tabela, você tem algumas variáveis que você não tem tanto na soja e no milho. O trigo é um produto que acaba tendo ali os seus prêmios de qualidade, etc. Dependendo da situação, vai para a ração, isso e aquilo. Então a situação do trigo não é tão simples de você falar, tá sim, tantas sacas por tonelada, exato. né? Ou toneladas por tonelada, melhor dizendo. Então aí vai depender muito da situação. Mas eu vejo que hoje nitrogenado, né, exemplo da ureia, você está com uma relação acima. O sulfato de amônio, até eu vejo que aconteceram algumas negociações para a temporada 24-25 no MT. Sulfato 20020, é um formulado que o pessoal usa bem por lá. Sim, Então, é claro, cada caso é um caso, né, Carla? Desde que nós começamos a ver essa grande volatilidade no mercado de fertilizantes e defensivos, eu não consigo mais generalizar. Cada caso é um caso. Um produto que você tem uma variação anual de 40% é muito elevado. O exato. produtor que comprou no final do ano, ele tem um preço totalmente diferente do produtor que comprou 6 meses depois. Sim, E a janela de compras da soja é uma janela de 14 meses do fertilizante. Então, eu não posso generalizar que o cenário está perfeito para todo mundo. Porém, nós temos que pensar o seguinte: quem conhece o seu custo sabe também qual será a sua margem. Se você não conhece o seu custo, não tem como você saber se a soja 110, 120, ela é favorável ou não. exatamente. Jefferson, sempre um prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada mais uma vez pelas valiosas informações aqui divididas com a nossa audiência. Estamos de portas sempre abertas para você e para todo o time da Agriinvest. Obrigada, meu amigo. Até a próxima. Uma excelente semana para você. Obrigadão, Carla. Eu que agradeço. Conte sempre comigo. É um prazer conversar com vocês. Bom dia a Obrigada. todos. Bom dia, um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, conosco Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, te trazendo sinalizações importantes. A mais importante dela é a relação de troca soja-cloreto de potássio nesse momento, que está dentro da média dos últimos 5 anos, o que já é uma boa notícia, por conta dos preços já muito pressionados. Se a gente olhar para os preços da soja numa comparação com os últimos 5 anos, né? A gente teve uma movimentação considerável. Nos últimos 3 anos, né, uma pressão agressiva demais. Então, olhar para isso é muito importante. E com esse gancho e esperando a Conab sair, a gente vai conversar com a nossa audiência agora. A gente vai para o Fala Produtor. E já chamei o Fala Produtor para a gente conversar aqui com o Endrigo Dalcin. Tinha um comentário aqui do Endrigo falando sobre as compras de fertilizantes, acabou me passando por aqui, e o Cláudio está dizendo que o produtor não deve vender a produção, nem trocar por insumos, vender só o necessário, e a imprensa está enganando com o comentário a induzir os produtores. É bom a gente ter esses momentos, né? Cláudio, o Notícias Agrícolas, né, de novo, tem quase 30 anos, e o nosso objetivo assim como os profissionais que nós ouvimos aqui diariamente, é o de trazer informação.
a decisão, meu amigo, ela é sua e completamente sua, né? Então, o Jefferson traz aqui a informação de quanto é que está o cloreto de potássio, como é que está a relação de troca para soja numa média Brasil, aí você vai ter que, claro, personalizar isso para a tua região, e aí a decisão de comprar KCL ou comprometer parte da sua soja 24 e 25, ter uma estratégia e não especular, é sua. Não, eu quero segurar, vou comprar no outro momento, também é sua. Então, os comentários não são para induzir nada, né? O que nós trazemos aqui são especialistas para trazerem as suas análises e vocês terem material para tomar a decisão de vocês. Porque, óbvio, que mais importante do que, né, qualquer outro momento em que a agricultura já passou, ter ao seu lado, né, na sua propriedade, um profissional para te ajudar a afinar a sua gestão de riscos é determinante, né? Então, a mesma informação vai chegar para você de uma forma, para quem está no Mato Grosso de outra forma, no Goiás, em Roraima, Rondônia, no Amapá, no Acre, cada um vai receber de um jeito, porque as realidades do Brasil do agro são inúmeras, né? Então, as realidades de capitalização, de investimento, de volume de produto comercializado, seja café, seja soja, seja milho, seja trigo, seja boi gordo, seja sorgo. Então, as informações, elas vão chegando de forma diferente. Então, por mais que a gente não tenha que ficar aqui, né, justificando isso e dizendo a vocês que ninguém quer induzi-los a nada, é importante a gente dizer que a decisão é sempre de vocês. Aqui é material. E mais do que isso, nós ouvimos diariamente produtores rurais, né, presidentes de sindicatos, de associações, enfim, mais de 1, 2, 3 por dia na nossa programação ao vivo, né, ou seja, nas entrevistas, nos boletins, naquilo que vocês conseguem ver e ouvir, e nas nossas notícias escritas também. Tem a perspectiva dos produtores de soja, de milho, de algodão, de café, os pecuaristas. Nós temos ali os canavieiros, todos os profissionais sendo ouvidos diariamente para que juntos vocês possam cruzar esses dados e ter um cenário mais claro, pelo menos, né? Para avançar com as suas decisões. Bom dia também para o Gustavo Mariucci, para o pessoal da Conex Corretora de Gás, bom dia. Para o Vitor Ramos de Ponta Porã, para o Charles Borgio, bom dia também para o Nierley, Teófilo Mateus da Cruz, região centro-norte do Piauí, quase todo dia é um sereno que não passa de 2 milímetros. Céu nublado o dia inteiro com o sol dando ar da graça aqui e acolá. Muito calor, eu imagino, Nierley, é para estar muito quente realmente por aí. Bom dia para o Joel Alves, para a Ianina, para o Jonathan Freitas de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, obrigada. O seu Agnaldo Peron nos dizendo que muito calor em Carapó, no Mato Grosso do Sul, e de fato, Mato Grosso do Sul está sob aquela onda de calor que começou lá no Paraguai. Bom dia para a dona Neuza, para o pessoal da LSX Agrofert, sempre conosco. Ana, obrigada pela sua pergunta, respondida pelo Jefferson. Bom dia também para o Binho, e acho que dessa forma eu conversei. E para o Éder Rodrigues, bom dia a todos. Isso, e para o Carlos Takashi também, muito obrigada pela participação, bom dia. E vamos só passar aqui os números da Conab. Os números acabam de ser divulgados. A nova estimativa para a safra de grãos da Conab veio em 295,6 milhões de toneladas. Vejamos como é que vem o número da soja. Então, a soja pode registrar uma produção de 146,9 milhões de toneladas, esse é o número da Conab, 146,9 milhões de toneladas, uma redução de 5% em relação à safra passada. Informações da Conab. De acordo com o documento, a queda verificada se deve às baixas precipitações e às temperaturas acima do normal nas principais regiões produtoras. No entanto, em locais em que o grão foi semeado mais tardiamente, as precipitações têm favorecido o desenvolvimento das lavouras. Então, nós temos aqui todos os detalhes. Essa informação já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, com todos os números, né, detalhados. Então, chequem essas informações e vejamos quais serão, portanto, os comportamentos ali do mercado na sequência, né, dessa informação. Eu queria só buscar ali a informação do boletim de fevereiro, que agora é o número
né, me fugiu aqui um pouquinho da mente, mas houve um cortezinho, mais um cortezinho na produção, no número trazido pela Conab. Senhoras e senhores, são 9h05 pelo horário oficial de Brasília. Lhes agradeço pela audiência de sempre, pela participação, pela interatividade. O Bom Dia Agronegócio é um programa feito para nossa audiência, inclusive para você que nos acompanha pela Rádio Agro Hoje. Sejam todos bem-vindos e amanhã estamos de novo a partir das 8h em ponto, ao vivo, com vocês aqui para o nosso Bom Dia Agronegócio. Boa terça-feira para você, bons negócios e até amanhã.